Você sabia que a Coreia do Norte era conhecida como a Jerusalém do Oriente? Isso mesmo, um lugar que foi marcado por um avivamento incrível que nós vamos estudar hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Testemunhas, um lugar onde você vai ouvir histórias de homens e mulheres de Deus que marcaram suas cidades, seus países e os lugares onde moravam, ou até em outras cidades como missionários, entregando suas vidas por amor ao Evangelho de Jesus. O programa Testemunhas trará histórias fantásticas de grandes avivamentos, homens que evangelizaram nações inteiras por amor a Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o grande avivamento que aconteceu na Coreia. Você sabia que a Coreia do Norte era conhecida como a Jerusalém do Oriente? Isso mesmo, um lugar que foi marcado por um avivamento incrível que nós vamos estudar hoje. Você sabia também que Kim Jong-un, na realidade, era bisneto de missionários? Mas essa história não é contada e hoje você vai descobrir aqui no programa Testemunhas. Para entendermos essa história da Coreia, precisamos voltar no ano de 1866. Neste ano, um missionário chamado Reverendo Jamer Jones é enviado, comissionado como missionário, carregando centenas de Bíblias aos chineses, japoneses e coreanos. E ele entra num cenário totalmente arriscado, porque a Coreia do Norte era conhecida como uma região eremita, totalmente fechada para estrangeiros. Reverendo Jamer Jones entra ousadamente com o risco de ser morto, torturado naquele país. E ali no ano de 1866 a evangelização começa em um país que era conhecido como uma grande Sodoma e Gomorra, com grande derramamento de sangue, com prostituição, um lugar conhecido pelo pecado. Mas o reverendo Jamer Jones, levando o evangelho nesse lugar, levando Bíblias a este lugar, começa a pregar a palavra de Deus e os primeiros coreanos são batizados em setembro de 1866. O primeiro coreano é batizado neste país. Em 2 de setembro de 1866, o reverendo Jamer Thomas é martirizado à margem do rio em Pyongyang. Esse homem entrega a sua vida por amor ao Evangelho e a partir desse momento, a história da Coreia nunca mais seria a mesma. Agora nós vamos encontrar na história homens e mulheres, presbiterianos, batistas e metodistas que foram enviados como missionários para uma nova Coreia que estava recebendo a luz do Evangelho de Jesus. Em dezembro de 1906, 20 missionários começam ali próximo ao Natal orar por grande avivamento na Coreia. Eles começam a buscar pela descida do Espírito Santo. Eles começam a buscar para que pessoas sejam cheias do poder de Deus e para que possam ser totalmente avivadas. Essas reuniões começaram a durar dias inteiros, até chegar no número de mais ou menos 1.500 presentes. No ano de 1907, no dia 2 de janeiro, um grande avivamento estava prestes a acontecer. O missionário William Blair começa a pregar o Evangelho ali e entregar a palavra de Deus de maneira ousada e cheia de intrepidez do Espírito Santo. Aquelas pessoas ficavam até 2, 3 horas da manhã clamando por avivamento e clamando, confessando os seus pecados. Mas a história relata que o missionário William Blair percebeu um bloqueio espiritual. Havia algo de contaminando as pessoas, havia algo de pecaminoso, havia algo ali errado naquele momento. Parecia que havia um bloqueio espiritual para que o avivamento não acontecesse. Engraçado que naquele momento eles começam a orar por grande confissão de pecados. E então um homem presbítero daquela igreja com o seu nome Gil confessa o seu pecado. Totalmente quebrantado pelo Espírito Santo, Gil reconhece que roubou a igreja. E roubou mais ou menos o valor de $100. E é importante dizer que para o coreano, roubar ou confessar algo que você fez de errado de maneira pública é totalmente inadmissível. Eles não confessam os seus pecados ou os seus erros publicamente. Mas o presbítero Gil
ousadamente, de maneira intrépida no espírito, começa a confessar os seus pecados e confessar que tinha roubado aquela igreja. E naquele momento que o missionário Gil confessa os seus pecados, uma a uma das pessoas coreanas começam a ir à frente e com grande quebrantamento elas começam a orar e clamar por Deus. E a presença de Deus começa a encher aquele lugar. E todo o bloqueio espiritual que está acontecendo naquela nação começa a cair por terra porque houve confissão de pecado. Essa é uma grande marca do avivamento. Todo avivamento leva as pessoas a orarem. Todo avivamento leva as pessoas a confessarem os seus próprios pecados. Todo avivamento leva as pessoas a se arrependerem dos seus erros e de suas pecaminosidades. Vamos ler então o que o senhor Lee Gil, aquele presbítero, confessou e escreveu a respeito desse grande dia. Ele diz o seguinte: homem após homem se levantava, confessava os seus pecados e desabava e chorava e então se jogava no chão e batia no chão com punhos em perfeita agonia de convicção. Olha só como a presença de Deus naquele lugar começou a alcançar os corações de maneira profunda que apenas o Espírito Santo pode fazer. E Lee continua o seu relato incrível dizendo o seguinte: às vezes, após uma confissão, toda a audiência começava a orar de maneira audível e o efeito daquela audiência de centenas de homens orando juntos era algo indescritível. E a reunião continuou até 2 horas da manhã, com confissões, com grande choro e pessoas orando. O presbítero Gil diz que ele foi culpado de lutar contra Deus por não se arrepender dos seus pecados. Mas naquele momento, através do missionário Jamer Thomas, que entrega sua vida em 1866, através daquele grupo de 20 missionários que foram enviados para a Coreia, entregando a sua vida para estudo da palavra e grandes reuniões de oração, a Coreia é conhecida como a Jerusalém da Oriente, não mais como a Sodoma e Gomorra, mas um lugar onde a presença de Deus habitava, um lugar onde o Espírito Santo estava, conhecida como a Jerusalém do Oriente. Hoje, a Coreia do Norte é um país fechado ao Evangelho. E por incrível que pareça, o tempo de 1907, infelizmente, passou. Este país foi tocado pelo Império Japonês e foi totalmente oprimido pela violência e pelas guerras. O comunismo alcançou a Coreia do Norte e a Coreia se fechou para o Evangelho. Mas ainda existe um grande remanescente que está pregando e orando por um avivamento. Junte-se conosco como testemunha de Jesus Cristo. Junte-se conosco para orar, para que o Senhor faça novamente o que fez em 1907 para a Coreia do Norte. E não só a Coreia, mas para que em todas as nações o Espírito Santo derrame do seu poder, como está escrito no livro de Joel, em capítulo 2. Eu te convido para ser uma testemunha de Jesus, para se tornar um missionário digital da nossa igreja. E se você é de um outro ministério e está assistindo esse vídeo, compartilhe com um grande amigo, compartilhe com alguém que precisa ouvir o testemunho dos missionários e da Coreia, que foi conhecida como a Jerusalém do Oriente. Que você possa ter sido impactado por essa história e que nós possamos, assim como em 1907, nos reunir para orar, para buscar a presença de Deus e para clamar por um grande derramar do Espírito Santo. O meu nome é Lucas Bezalel e este foi o primeiro episódio do programa Testemunhas. Deus abençoe você e até a próxima história de um grande avivamento. Tchau, tchau.